Gente, nas últimas semanas, Manaus registrou casos de ossadas humanas encontradas em diferentes regiões da cidade. Você tem acompanhado aqui com a gente. Banhistas da Praia da Ponta Negra, por exemplo, ficaram assustados quando viram partes de um corpo dentro da água. Você vai ver agora como é que funciona o trabalho de investigação para identificar essas vítimas. O avanço na tecnologia ajudou a esclarecer o desaparecimento de um menino de 13 anos de idade depois de mais de 20 anos de espera. Este é o Laboratório de Genética Forense do Amazonas. São estas máquinas importadas de altíssima tecnologia que ajudam a esclarecer casos aparentemente sem solução. São métodos delicados, amostras de mililitros e nanogramas, que revelam uma descoberta gigantesca, primordial para a investigação da polícia. Daniela é perita criminal. É ela quem nos apresenta cada setor e a importância no trabalho da perícia. Quando o material genético chega ao laboratório, obrigatoriamente ele passa pelas mãos desses profissionais. Aqui é realizada a extração do DNA, local em que os peritos separam as impurezas do material que realmente interessa para identificar a pessoa. Todo material biológico deixado em uma cena de crime ou em um corpo não identificado é passível de ser submetido ao exame de DNA e assim ser obtido o perfil genético. Quanto mais degradado esse material estiver, mais desafiador se torna para a realização do exame, mas também não é um impedimento para que a gente consiga obter um perfil genético. Foi assim que o laboratório resolveu um caso que estava há mais de 2 décadas sem resposta. No ano 2000, o menino Dalberto Dalmas Nascimento Godin, de 13 anos, desapareceu na praia do Tupé. Depois, um crânio foi encontrado pelo local e ficou armazenado por todo esse tempo no laboratório. É que a tecnologia à época não permitia um exame mais detalhado. Só agora isso foi possível e o garoto foi identificado. Mesmo depois de todos esses anos, havia material genético no crânio para ajudar na elucidação do caso. Apesar do osso ter um aspecto de ser um material morto, totalmente inerte, na matriz mineral nós temos células que estão ali, estiveram ou ainda estão presentes e deixaram o seu DNA, o seu conteúdo de material genético ali naquela estrutura óssea. Então, mesmo que seja um material com aspecto totalmente mineralizado, totalmente não relacionado à vida, nós conseguimos ainda obter perfil genético a partir desse material. O material extraído a partir dos ossos passa por essa máquina, pelo processo de quantificação. Como o nome já diz, para saber a quantidade de amostra do DNA. Depois vai para este outro maquinário de amplificação, para ampliar esse material. Por último, segue para a eletroforese capilar, em que os dados são analisados no computador. A sequência das letras X e Y revelam ser um material do sexo masculino. Mas se houver apenas a letra X, é do sexo feminino. Depois disso, vem a comparação com os materiais genéticos extraídos a partir de familiares ou células de objetos pessoais da pessoa falecida. Nós precisamos que tenha material da própria pessoa deixado em sua residência, como, por exemplo, uma escova de dentes, uma lâmina de barbear, um pente, uma escova de cabelos ou mesmo uma roupa utilizada pela pessoa. Então, o que nós queremos é encontrar material biológico, células que essa pessoa tem deixado nos seus objetos de uso pessoal. Nós vamos, a partir desse objeto de uso pessoal encaminhado, trazido pela família para nós, obter o perfil genético da própria pessoa. O laboratório tem sido bastante exigido por causa das ossadas encontradas recentemente. São em cenários como este, Rio Praia, que os restos mortais têm sido encontrados com frequência nos últimos tempos. Os ossos pertencem às pessoas que desapareceram na água e nunca mais foram vistas. Como o nível do rio tem descido, fenômeno natural comum nesta época, aqui na região, as praias estão maiores. Em outras palavras, dá para dizer que o que a cheia esconde, a vazante revela. Ajuda até mesmo a desvendar casos de polícia. Foram 5 esqueletos encontrados nos últimos tempos. Banhistas encontraram um deles aqui na Ponta Negra. Um crânio e uma tíbia foram achados na Manaus Moderna.
Apesar de peritos dedicados e da tecnologia avançada das máquinas, leva-se um tempo para descobrir a identidade da vítima. Tendo as condições adequadas dos familiares em quantidade suficiente, sendo obtido o perfil, de modo geral, a identificação de cadáver está levando de 30 a 90 dias para ser realizada. Mas esperar 90 dias para quem já teve que aguardar por décadas revela que o avanço tecnológico ajudou a diminuir a dor das famílias e a elucidar casos perdidos no tempo.